Há uma mulher aqui. Yes. Sim, a casa onde você mora. Your husband and Seu marido e o proprietário da casa têm brigado. E você é a causa da briga. Você sabe disso, seu relacionamento com o proprietário está indo longe demais. Então, por favor, não permita que matem seu marido. Por favor, venha à frente para receber a libertação. Porque você não pode se ajudar. Você não pode se ajudar, por favor. Seu marido é uma pessoa inocente, por favor, venha à frente, venha. Não deixe que matem seu marido. Meu nome é Bemisola Oni. O homem que está ao meu lado é meu amado esposo. Na semana passada, durante o culto, o homem de Deus profetizou que havia uma mulher aqui cujo marido brigava com o proprietário da sua casa por causa dela. E essa mulher era eu. Eu tinha ido longe demais. Eu não conseguia me ajudar. E era para eu ir à frente para não me permitir que matassem meu marido. Eu bendigo o nome do Senhor por essa profecia, porque fiquei tão feliz naquele domingo. Eu sabia que a profecia era para mim. Então, fui à frente no domingo passado para confirmar que a profecia era verdadeira. Tudo começou há 2 anos atrás, quando estávamos procurando por uma casa. Meu marido era uma pessoa muito ocupada, então ele deixou comigo toda a parte de procurar pela casa. Enquanto eu procurava pela casa, eu conheci esse homem. E esse homem me perguntou onde estava meu marido. Eu disse que meu marido estava ótimo e que tínhamos 2 filhos. E ele tinha ido trabalhar. E ele disse, ok. O homem então nos deu a casa e nós pagamos. Após 2 meses que estávamos morando na casa, aquele homem começou a me ligar e a dizer por telefone que me amava. E eu dizia, o quê? E ele dizia que sim, que desde o primeiro dia que ele tinha me visto, já me amava. Que ele estava acima das escadas me olhando lá embaixo. E ele até escreveu as roupas que eu estava usando naquele domingo, que eu estava vindo de algum lugar. Ele pediu para eu colocar uma peça de roupa e eu disse que não. Eu discordei, disse que não podia. E ele começou a me ligar e depois de um tempo eu fraquejei. E eu não entendo, eu não consigo entender a mim mesma. Não consegui discordar novamente e um dia ele me chamou para o apartamento dele. E foi assim que isso começou. Então, após termos casos, eu comecei a me odiar desde aquele momento. O que eu tinha feito na minha vida, eu não estava mais feliz depois que comecei aquele relacionamento. Eu não estava mais feliz. Então, com o passar do tempo, ele começou a me ligar novamente, pedindo para eu vê-lo de novo. E eu perguntei para quê? E eu comecei a constrangê-lo pelo telefone. Até que cheguei a ponto de bloquear ele no meu celular. Eu o bloqueei e ele não conseguiu mais me ligar. E ele não conseguiu mais me achar. Então ele veio até meu apartamento pela 2ª vez, batendo na minha porta, dizendo, você é minha. E eu disse, não sou sua. E ele disse, você foi feita para mim, você realmente me ama, você gosta de mim. E eu disse, não, você me envergonhou. Eu olhei nos olhos dele e constrangi dizendo, você me envergonhou. Desde aquele mesmo dia em que tivemos um caso, comecei a ter sonhos ruins e o trabalho do meu marido não foi mais o mesmo de antes. Ele começou a ser sugado no serviço e tudo começou a ruir para ele. Nossa família não estava feliz e eu via sangue no complexo, como pingos de sangue por todo canto. Foi quando eu notei que aquele homem não estava fazendo aquilo normalmente. Eu liguei para o meu marido e expliquei tudo para ele. Quais coisas você começou a observar naquele homem e no seu marido? Meu marido era um cavalheiro, um homem muito calmo, não há ninguém igual a ele. Ele faz do jeito dele. Então eu comecei a notar que esse homem ligava para o meu marido e o insultava. Às vezes, por qualquer questão pequena, ele cortava energia por uns 3 meses na casa.
e cortava água. Meu marido ia pegar água fresca na outra rua para trazer para casa. Tinha água no abastecimento, mas estava fechada para nós. Ele não abria para nós. Meu marido não entendia o porquê. Ele era explorado no serviço dele e eu odiava que a situação estava daquele jeito. Foi quando eu contei para o meu marido. Às vezes aquele homem começava a chorar e eu me sentia desconfortável com aquilo tudo. Então eu liguei para o meu marido e eu confessei tudo para ele, dizendo que o que estava acontecendo entre mim e o proprietário da casa. E era por isso que ele estava nos estressando naquela casa. Através da profecia, o que você acha que teria acontecido com o seu marido por sua causa? Ele teria matado meu marido. Meu marido se sentia frustrado. Às vezes, quando ele conversava comigo, eu voava para cima dele e gritava. Se sentava, às vezes, chorava dizendo, por que minha esposa está fazendo isso comigo? Eu voltava para dentro de casa e dizia, está bem, o que aconteceu? Por que eu estou indo para cima dele o tempo todo por coisas pequenas? Apenas porque ele falava isso ou aquilo, eu já voava para cima dele. Eu não fazia o que ele me pedia para fazer. E ele chegou a dizer que não queria mais ficar nesse relacionamento e não queria mais me ver. Quer dizer que o seu marido queria terminar o casamento? Sim, ele disse um dia que eu voltaria das compras e não encontraria mais as coisas dele em casa. Após eu ter confessado ao meu marido, nós resolvemos vir à sinagoga para ouvirmos de Deus se era da vontade dele continuarmos nosso relacionamento ou se deveríamos romper, porque nossa relação estava piorando a cada dia. Quando eu confessei ao meu marido, pedi a ele para não falar para ninguém sobre essa questão. E ele me prometeu que ninguém ouviria nada da boca dele. Quando viemos à sinagoga, então no domingo passado, quando o homem de Deus profetizou, eu estava muito fraca. Mas eu agradeço a Deus por ele ter me encontrado. Eu fiquei muito feliz e mais tarde meu marido estava lá fora me ligando e me apressando para irmos para casa. Eu disse que eu não ia embora e perguntei se ele não estava dentro da igreja, porque eu tinha recebido uma profecia, já que ele tinha me prometido que não ia contar para ninguém. Por esse motivo, ele ficou quieto e apenas respondeu que já tinha saído. E foi assim que o homem de Deus falou comigo naquele culto. Vamos aplaudir maravilhosamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nos diga, após você ter ido à frente para receber a profecia, o que aconteceu e como você está hoje? Estou muito bem, minha família está muito feliz. Nós fazemos as coisas juntos, temos paz de espírito, há amor entre nós. Nós mudamos de casa após a profecia. Vamos aplaudir maravilhosamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Onin Paul Gamba e a mulher ao meu lado é minha linda esposa, Ibemi Sola Oni. Nós queremos bendizer o nome do Senhor pela maravilhosa profecia dada pelo homem de Deus, profeta Steve Joshua. Porque no domingo passado, quando recebemos a profecia de que havia uma mulher aqui na igreja que tinha um relacionamento com o proprietário da nossa casa, e por causa disso, esse proprietário estava destratando seu marido e queria matá-lo. Eu confirmo que essa profecia é 100% verdadeira. Isso tudo aconteceu quando nos mudamos para esse apartamento. Como minha esposa disse, eu sou um homem muito ocupado nos meus negócios. Então dei dinheiro a ela para procurar um apartamento para nós. Então ela me ligou dizendo que tinha achado um. Eu dei dinheiro para ela e nos mudamos para o apartamento. 2 meses depois de nos mudarmos, eu descobri que as coisas não estavam indo bem lá em casa. Eu amava minha esposa e ela era muito amável. Nós nos amávamos muito. Mas, imediatamente, quando nos mudamos para aquela casa, não havia mais afeição no nosso relacionamento, na nossa família. Minha esposa se sentia mal-humorada. Quando eu falava, ela surtava. Ela ficava irada, com uma atitude estranha, que ela não tinha antes de nos mudarmos para aquela casa. Depois, eu descobri que as coisas também não estavam indo muito bem financeiramente em casa. Minhas coisas, meu carro, quebrou. Tive que gastar muito dinheiro no carro que não funcionava. Meu escritório faliu financeiramente e eu sou do tipo de pessoa que não fala muito, mas que é muito chegada a Deus. Então, eu fui ao monte
E jejuei e orei por 3 dias. Eu orei ali no monte a Deus, dizendo: Deus, o que está acontecendo? Desde que nos mudamos para essa casa, as coisas não estão andando conforme deveriam. Eu orei e jejuei por dias. E quando acabei o jejum, voltei a comer alimentos brancos, como coco. Então, quando voltei do jejum, um dia minha esposa me ligou e me disse que ela tinha algo para me dizer. Eu perguntei o que era. Ela começou a chorar, dizendo que algo havia acontecido. E ela guardava para si mesma há muito tempo. Que ela e o proprietário fizeram sexo. Eu fiquei surpreso, fiquei chocado. Eu falei: quê? Como isso aconteceu? Ela começou a confessar, eu dizia: Deus, povo de Deus. Imediatamente eu notei que sim, aquela era a raiz dos problemas que estavam acontecendo em casa. Porque eu e a minha esposa nos amávamos antes, e agora não havia mais afeição. As coisas estavam indo por água abaixo. Eu sou o tipo de pessoa muito achegada a Deus desde a infância. Mas quando ela mencionou isso, imediatamente, que tinha feito sexo com o proprietário, eu fiquei surpreso. Porque eu costumava assistir a Emmanuel TV, e o homem de Deus pregava sobre perdão. Naquele momento, a minha mente disse: você precisa perdoar essa mulher. Imediatamente no meu coração, eu disse: não se preocupe. Já que você se abriu para mim, o diabo está sendo envergonhado nas nossas vidas. Então, imediatamente no meu coração, eu encontrei um lugar para perdoá-la. No meu coração. Eu a perdoei e disse a ela: não se preocupe. Ela me contou tudo e eu disse: não se preocupe, não vou contar a ninguém. Povo de Deus, diante de Deus e dos homens, eu guardei esse segredo dentro de mim. Não contei para ninguém. Então você ficou surpreso quando foi dada a profecia? Fiquei surpreso e essa profecia é 100% verdadeira. Porque foi isso que nos trouxe a sinagoga, a igreja de todas as nações. Eu não compartilhei isso com ninguém, nem com os meus pais, e eles devem estar me assistindo agora mesmo. Eu nunca compartilhei com ninguém essa experiência, guardei comigo. Mas no domingo passado, quando o homem de Deus mencionou isso, eu fiquei chocado. Porque ela somente me disse, confessou para mim, e eu a perdoei no meu coração. Eu disse: ok, eu até pensei que a profecia poderia não ser dela. Essa profecia é a nossa profecia porque eu sabia que tinha guardado no meu coração. Então ela foi à frente e envergonhamos o diabo juntos. É algo envergonhoso de se dizer. Nós não precisávamos falar nas nossas bocas para as pessoas, para que elas ouvissem. Eu sou uma pessoa tímida. Nós ficamos sem falar nada, mas nós fomos à frente no domingo passado e confirmamos essa profecia. E eu quero bem dizer o nome do Senhor Deus que quebrou esse jugo. Ele é um grande e maravilhoso Deus que quebrou esse jugo na minha família. Nós somos livres. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu funcionário, minha esposa, minha família e meus filhos estamos livres por essa maravilhosa profecia do Senhor Profeta T.B. Joshua. Vamos aplaudir maravilhosamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a oração e a libertação, como está a sua esposa agora? Quero bem dizer a Deus, pois estamos bem. Eu disse que já a perdoei, mas na mente dela, pode ser que ela tivesse pensado que ainda não a perdoei. Desde a semana passada, desde a segunda-feira, quando o homem de Deus tocou a mim e a minha esposa, tenho paz de espírito. E ela também disse para mim que tem paz de espírito. Quero dizer isso porque a profecia é para mim. Minha esposa pode não entender por que o homem de Deus disse que o proprietário queria matar o marido dela. Por causa daquele homem, nós nos mudamos de casa, mas nossas coisas ficaram lá. Exceto algumas coisas. Essas coisas ficaram lá, entendem? É como se alguém ainda fosse para lá. Definitivamente minha mente ainda estava naquela propriedade com o proprietário, porque nossas coisas ainda estavam lá. Após eu ter descoberto que minha esposa teve relação sexual com o proprietário, eu guardei para mim mesmo. Mas ele continuou a nos ameaçar. E nos deu uma notificação para nos mudarmos.
Ele cortou a nossa energia. Éramos só nós dois ali naquele complexo, dentro de todo o prédio. Não era um duplex. Se ainda estivéssemos num quarto presidencial, mas mesmo assim ele cortaria energia, cortaria água, cortaria tudo. Eram muitas ameaças. Houve um tempo em que, antes mesmo de eu ir ao monte, eu tive um sonho. Eu me via tossindo no sonho. Minha esposa não entendeu a profecia porque a profecia era para mim. Aquele homem queria seriamente me matar. Espiritualmente, ele queria me matar. Mas eu bendigo o nome do Senhor. A Jesus Cristo. Povo de Deus, meu conselho é que em qualquer situação em que você esteja, meu irmão, minha irmã, esteja perto de Deus. A Bíblia diz que se Deus está com você, meu irmão, minha irmã, ninguém, nenhum homem pode ir contra você. Deus sempre esteve conosco e Deus ainda está conosco. Eu bendigo o nome do Senhor, eu bendigo o nome de Deus por ter usado o nosso pastor, Senhor Profeta T.B. Joshua, para abençoar a minha vida e a vida de tantas pessoas. Eu bendigo o nome do Senhor. Muito obrigado. Dê uma salva de palmas. Eu quero aproveitar que estou aqui para implorar ao meu marido que me perdoe, por favor. Tudo bem, eu te perdoo. Assim como Deus perdoou os nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Amém. Meu conselho para todos aqui é que sempre que estiverem enfrentando dificuldades ou notarem algo diferente, corram para Deus, porque eu devia ter orado mais. Se eu tivesse orado mais, acredito que isso não teria acontecido comigo, mas por eu ter sido negligente, aconteceu.